Olá, seja muito bem-vindo a mais um TokenFi. É o 12º já, muita coisa aí sobre tokenização que a gente já falou. E hoje a gente vai pegar um setor muito interessante, que é o setor imobiliário, mais especificamente a parte de taxas condominiais. Muita coisa que dá para fazer nesse setor, muita coisa que dá para tokenizar nesse setor, né? E isso foi a razão até de um dos produtos que foi lançado aí da Plin junto com a MFI. Então a gente vai entender muito bem o que faz sentido, quais os riscos, né? Por que faz sentido tokenizar, né? Por que faz sentido eventualmente até antecipar um pouco dessas taxas condominiais, né? E para o investidor, qual o risco que tem nisso? Então, assim, essa é a ideia e o panorama aqui para a gente discutir nesse 12º TokenFi. Para isso, eu estou aqui hoje com o Wilson, que é CEO e fundador aí da Plin, e também com o Áureo, que é o diretor de operações da MFI. Vamos lá. Vamos lá, bom dia aí, Wilson e Aaron, sejam super bem-vindos aqui a mais esse painel para a gente discutir aí mais um aspecto e uma forma de tokenização, né? Lembrando para a galera que está aqui, é live, então se vocês tiverem dúvidas, perguntas, vão colocando no chat que eu vou administrando aqui para a gente ir ver. Eu queria deixar um espaço aí rapidinho inicial para que vocês até se apresentem um pouco e comentem um pouquinho quem são vocês e o que vocês estão fazendo. Acho que começando talvez pelo Wilson. Puxa a fila aí, Wilson. Claro, bom dia, prazer estar aqui com o Gustavo, com o Áureo, prazer também estar dividindo um pouco da nossa experiência aí sobre o mercado de condomínios com todo mundo que está acompanhando a live. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de poder compartilhar um pouco do tamanho do nosso mercado e o quanto ele vem crescendo e chamando a atenção a nossa tese aqui, né, de grandes players no mercado. Então, prazer mais uma vez estar aqui. O mercado de condomínios é gigante, a Plin está inovando e trazendo soluções em vários aspectos para o mercado, desde o dia a dia de gestão condominial, mas também lá na ponta financeira do condomínio, nas taxas de condomínio, empréstimo, compra de passivo, tudo que a gente pode imaginar de diferente, a gente está buscando soluções alternativas. Então, acho que vai ser um papo muito rico aqui para a gente compartilhar a experiência do mercado. Ótimo, legal. Dia. Áureo. Bom dia aí, Gustavo. Bom dia, Wilson. Prazer revê-los. Para quem ainda não me conhece, eu sou aqui, meu nome é Áureo, diretor aqui de operações da Amfi. Estou aqui na companhia desde aí do começo do ano. Já fizemos bastante coisa interessante aqui, pensando em estruturas diferentes para poder tokenizar, para poder levar um acesso mais democrático, mais aberto aí para as pessoas. Então, estou bem animado aqui com esse nosso papo. Eu acho que vai ser uma conversa aí de alto nível, com muitas discussões interessantes para as pessoas conhecerem um pouco mais aí como esse universo de tokenização ele é amplo, né? Tá bom. Wilson, então acho que vamos começar contigo aqui para dar um panorama do que é a gente vai tokenizar, né? Qual que é a ideia aqui dessa tokenização, né? Então, assim, o mercado, e aí me corrija se eu estiver errado, tá? Vou dar minha opinião aqui de usuário, né? De quem paga condomínio. Acho que muita gente aqui mora em apartamentos ou condomínios, etc., e tem esse pagamento de condomínio. Mas o que eu vejo, assim, é uma coisa que você tem obrigação de pagar, né? Então, assim, aquele negócio que você falam até que juridicamente, se você não paga esse condomínio, a chance de você perder o imóvel inteiro é muito grande, né? Eu já vi casos aí jurídicos em relação a isso e tal. A minha pergunta, assim, como é que você vê essa parte desse recebível de condomínio, né? Assim, o que já está registrado e feito, o que já está não registrado e para frente, né? E qual a segurança jurídica que você tem em relação a fazer depois essa antecipação? Esse é um ponto, e eu queria emendar com outra coisa também, que você comentasse um pouco onde é que a Plin entra nessa discussão, né? Qual o serviço que a Plin oferece aí para os condomínios nesse sentido? Legal. Até, se você me permite, eu gostaria também de fazer um breve relato aqui do tamanho do mercado, até para o pessoal entender a oportunidade que a gente identificou e aí nos fez criar toda a tese, todo o projeto, né? Bom, eu estou no mercado de condomínios há 12 anos já, né? Mas eu estava um pouco mais no operacional do dia a dia, que era do lado da administradora de condomínios. Então, eu tinha uma administradora de condomínios
a gente está aqui em Curitiba e eu fazia gestão, né, de diversos condomínios aqui em Curitiba. Então, eu já estava muito por dentro do mercado, de tudo que acontecia. O mercado de condomínio, para vocês terem noção, no Brasil, é um mercado gigantesco, né? O Brasil tem hoje mais de 400 mil condomínios, e quando a gente fala desse mercado, muita gente não entende o potencial que tem nele, né? Mas a gente tem mais de 70 milhões de pessoas vivendo nos condomínios. Então, a camada PF é gigantesca, a oportunidade PJ dos condomínios é gigante, e o que isso somado e multiplicado gera? Aproximadamente 200 bi em taxa de condomínio por ano, né? Então, não é o ecossistema, é de fato o que os moradores pagam anualmente em taxa de condomínio. E aí existe uma grande oportunidade, né? E o nosso produto, que a gente chama aqui, que é a receita garantida da taxa de condomínio, né, explicando um pouquinho o conceito, a gente garante e antecipa mensalmente as taxas de todos os moradores. Então, a administradora pega lá o rateio, tem 100 unidades, divide o valor e passa para a gente. Ó, esse aqui que você tem que cobrar de cada unidade. A gente pega aquele rateio e antecipa para o condomínio, né, tendo uma taxa de desconto. Então, se a taxa é 5% e o valor total do rateio é 100 mil, eu deposito 95 mil na conta do condomínio. E a partir disso, os recebíveis estão com a gente trabalha em cima deles, cobra, enfim. Então, é um mercado muito grande. Esse mercado de receita garantida, ele nasceu aqui em Curitiba. Ele é muito conhecido, muito forte aqui. Todos os síndicos conhecem o produto. Mas quando a gente começa a descer ou subir, né, tanto para o sul, daí se a gente vai para Santa Catarina, ainda conhece, mas Rio Grande do Sul, por exemplo, muita gente não conhece do mercado. E se a gente começa a subir do Paraná, vai para São Paulo, está começando a ficar mais conhecido. Mas se a gente começa a cada vez subir mais, aí o pessoal não faz a menor ideia. Tanto que quando a gente vai para alguns mercados, eles nem sabem, eles ficam até reticentes. Como assim? Vocês vão colocar dinheiro na frente do condomínio? Vocês estão comprando? Vocês estão antecipando? Então, a gente tem que primeiro criar todo o conceito, ensinar o que a gente faz de fato, porque para o condomínio parece muito bom, assim, né? Então, e a gente está crescendo e fazendo, e é um mercado pouco explorado, né? Dos 200 bi que eu comentei, nem 5% desse mercado tem o nosso produto, independente das empresas, de receita garantida. Então, a gente tem uma bela de uma oportunidade de crescimento, e a Plim como um todo, o grupo Plim, a gente ataca em 3 pilares aqui, né? Então, a gente tem o pilar tecnológico, onde a gente oferece um software de gestão para as administradoras, síndicos, aplicativo. A gente tem o outro pilar, que é a educação, onde a gente treina, certifica síndicos, administradoras. E a gente tem o pilar financeiro, que eu acho que é onde a gente vai falar mais hoje, que a gente faz a receita garantida, faz empréstimos para os condomínios e compra dívidas vencidas já. Então, aí nasceu essa oportunidade e a gente estava buscando como levar uma coisa diferente para o mercado, como, de repente, deixar, de certa maneira, para o próprio morador, trazer para ele uma oportunidade de investimento naquela dívida de outros moradores, né? E aqui na Amify a gente encontrou esse elo, como unificar um possível investidor que também é morador, que quer participar do mercado, junto com a gente. Então, eu acho que isso faz muito sentido, é legal, e o token permite isso, ele democratiza isso, né? E eu, aqui do nosso lado, eu não posso fazer uma oferta pública do meu produto de investimento. A gente tem a securitizadora, mas são ofertas privadas, né? Então, e com a Amify a gente encontrou esse elo de certa maneira, deixar público para os investidores que tiverem interesse em investir no mercado junto com a gente. Então, desculpa se eu falei muito, mas era para trazer um contexto geral aí do Não, nosso... acho que foi ótimo. E eu me colocando agora com o chapéu de Amify, agora, tudo que você falou aqui é um espetáculo, né? Porque assim, é um mercado inexplorado, com volume gigante, com uma pulverização enorme, né? E que tem aí uma coisa nova de ser feita, que é o que vocês estão fazendo. Esse foi mais ou menos o que vocês olharam e falaram assim, pô, a gente precisa fazer isso, Áureo? Foi. Quando a gente conheceu ali o Wilson, a gente achou a tese dele realmente muito interessante. Quando ele trouxe ali toda essa questão do número, né, do mercado hoje pouco explorado, a gente falou, poxa,
que legal, né? Que bacana se conectar com empreendedores que têm essa veia realmente aí disruptiva de procurar novos mercados, novos nichos, de poder trabalhar isso e em conjunto a gente pensou, bom, legal, como que a gente vai fazer disso um produto financeiro para que a gente consiga unir os dois elos ali, né? Então, foi isso que a gente pensou. Quando você pensa ali nas taxas condominiais, né? E aí o Wilson, tenho certeza que ele vai explicar um pouquinho mais ali. Você também tem uma série de garantias ali, uma questão toda regulatória por trás que garante, como você mesmo ali disse, né, Gustavo, que aquilo ali ele tem que ser pago, né? Então a gente está falando ali como se fosse um recebível de fato aqui performado, que a gente optou trabalhar com a Plim, justamente para a gente testar esse modelo da maneira mais segura possível, poder tokenizá-lo e a gente poder oferecer isso para os nossos investidores de uma maneira transparente e bem segura, né? Tá bom. E aí, entrando nesse pedaço de recebível performado ou não, né? Que acho que é um ponto importante quando a gente vai falar aqui. Porque condomínio, e aí, de novo, me corrija, você conhece esse mercado muito melhor do que eu conheço como usuário. Mas assim, o que eu sempre tenho é o condomínio do mês seguinte, né? Que é aquele boleto, aquele e-mail que chega. Então, assim, são sempre performados em curtíssimo prazo, de certa forma, né? Porque é aquela coisa sempre de um mês. Mas eu, de qualquer forma, eu sei que eu tenho a obrigação de pagar o condomínio enquanto eu estiver naquele apartamento, enquanto eu for dono. Como é que é essa questão do performado versus não performado aqui? Eu acho que na questão do condomínio, o que seria não performado, né? Eu acho que é mais fácil. Se o condomínio emite lá uma taxa extra em 24 vezes, emite boletos com vencimentos futuros, eu acho que esse talvez se enquadraria um pouco no não performado. Porque, em tese, o condomínio, o rateio mensal, o boleto que você recebe para pagar todos os meses, ele pode ser de duas maneiras, ou uma previsão orçamentária, né, que o condomínio faz no começo do ano, e ele fala, ó, esse ano a gente vai gastar tanto com isso, então já faz uma previsão orçamentária, e não é que ele emite os boletos, mas aquilo já está aprovado em assembleia. A outra forma de se fazer o boleto do condomínio é você pegar as despesas do mês anterior, deu R$1.000, tem 10 unidades, cada um vai pagar 100, você gera 10 boletos de R$100. Esse é muito performado, eu diria assim, porque a despesa já aconteceu e você só está rateando para o condomínio ter o reembolso. Porque o condomínio ele não está lá para ter lucro, né? Então ele está para dividir as despesas. Então, eu diria que 99% dos casos são créditos performados, os recebíveis são performados, porque as despesas já aconteceram e só está acontecendo o reembolso. Para a gente isso é muito bom, né? Até entrando um pouco no aspecto jurídico, a natureza jurídica da cobrança de condomínio, no juridiquês aqui falando, ela é propter rem, né? E o que isso quer dizer? Para quem está escutando a gente aqui a primeira vez e talvez não conheça tanto do nosso mercado de condomínios. Propter rem quer dizer, o Gustavo é proprietário do imóvel, mas não quer dizer que a dívida de condomínio, caso o Gustavo não pague, seja do Gustavo. Ela é do imóvel, é da matrícula. Então, assim, se o Gustavo não pagar, a gente vai tentar fazer um acordo com ele, vai ligar, vai mandar WhatsApp, vai mandar e-mail, vai mandar carta, sinal de fumaça, tudo quanto é jeito para tentar fazer um acordo com ele pagar a dívida de condomínio. Se ele não pagar, a gente vai judicializar aquela taxa e vai conversar com ele na justiça. Se mesmo assim, na justiça, a gente não conseguir, o que garante a nossa taxa de condomínio é o próprio imóvel. O que é jurisprudência, o que a lei entende? O propter rem nos garante. Se não pagar, o imóvel vai para leilão e o imóvel banca suas despesas. Por quê? Porque o condomínio, por outro lado, ele tem lá o funcionário que ele precisa pagar, ele tem a taxa de água, ele tem a taxa de luz, então ele precisa se bancar de algum jeito. Imagine se ninguém pagasse, ia virar uma bagunça, se não tivesse uma garantia. E o que o propter rem nos traz de ainda garantia, né? Então, se você não pagou, o imóvel vai para leilão, e aí vem uma outra sacada muito legal do nosso mercado. A gente tem prioridade de recebimento sobre várias coisas do mercado. Então, assim,
Não importa se ele é imóvel único de família, se ele é herança, se tem algum outro processo envolvido. O que a gente perde? Dívidas trabalhistas. Isso, com certeza, quando for para leilão lá, né, até explicando um pouquinho como funciona o processo de leilão, um imóvel que vale 100 mil, dificilmente ele vai ser arrematado no leilão na primeira praça por 100 mil. Geralmente ele vai para a segunda praça, a não ser que a pessoa queira muito aquele imóvel, aí ela até faz uma proposta mais alta. Mas, geralmente vai para a segunda praça, e na segunda praça é arrematado por 50% do valor. Então, a gente cuida para os nossos processos nunca passarem daquele valor de 50% do imóvel. E aí, a gente tem prioridade. Então, se a gente estiver disputando a dívida, o saldo lá, os 50 mil que alguém arrematou com outras pessoas, a gente tem prioridade de receber, porque o condomínio precisa honrar com as suas despesas. Então, levando em consideração que a gente não perde para o banco, por exemplo, alienação fiduciária. Existe uma discussão, mas a gente não perde, né? Assim, pode mudar a lei, mas até hoje a gente tem ganhado tudo. Então, para a gente é muito seguro antecipar a taxa de condomínio. E essa é a grande beleza do nosso mercado, essa é a principal robustez de garantia que a gente traz aqui, que a gente consegue ofertar, né? Desculpa se eu estou falando demais, mas eu acho importante explicar no não, detalhe, acho que você está falando justo. Acho que não tem nada demais, não, Wilson. Acho que você está falando justo, porque acho que é uma coisa que é uma coisa que eu, pelo menos, não conhecia, esses detalhes, e são importantes na hora que você vai fazer a análise, né? Porque, assim, sim, a forma, escutando você falar, para mim está claro que esse negócio ele tem mais garantia do que o banco tem no empréstimo imobiliário, nesse sentido. Perfeito. Então, assim, você fazer uma antecipação de um recebível de condomínio, caraca, é um negócio legal, né? Dado que meu negócio, o grande negócio de banco é financiamento imobiliário, a gente está falando uma coisa aqui que tem uma garantia melhor do que aquela. Então, acho que é bem interessante. Desculpa, Aura, eu te cortei, você ia complementar alguma coisa também. Não, que isso. Eu ia até comentar aqui, né, Wilson, na verdade, taxas condominiais, ela tem garantia real, né? É aquilo que quando você faz ali uma análise de crédito, né, Gustavo, um fator que se considera muito importante, que dá muito peso na estrutura de crédito de uma operação de investimento, é quando você tem uma garantia real, né? Um imóvel, com certeza, quando ele está ali por trás de uma estrutura, ele traz muito mais robustez de tranquilidade para o investidor do que qualquer outro tipo de garantia que você possa ter, né? Porque ele está lá, ele existe, é aquilo que ele vai poder, de fato, como o Wilson falou, numa questão ali de leilão. Obviamente que aí você tem uma questão de time, porque aí o Wilson depois pode até complementar um pouco, né, Wilson, essa questão do time, quanto tempo normalmente se leva, se acontece muito ou não, mas ele está lá e ele, de fato, ele vai poder honrar qualquer tipo de inadimplência que ocorra, dado quando aquela matrícula, não vamos nem falar ali do proprietário, né? Mas caso aquela matrícula tenha algum tipo de default perante o condomínio, né? Perfeito. Quer comentar isso? Como é que esse é um ponto talvez seja importante nessa questão do prazo, né? Então, assim, esse processo jurídico da pessoa poder perder o imóvel por não estar pagando o condomínio é uma coisa factível, mas é uma coisa que não acontece. Você deixar de pagar 1, 2, 3, 4 condomínio não acontece rápido e não é assim, né? Como é que é esse processo e qual mais ou menos o prazo aí? Se existe alguma métrica de prazo médio para isso acontecer? Vamos lá. Juridicamente falando, não existe prazo, tá? Assim, na lei, se a pessoa está devendo, no outro dia do vencimento, eu poderia entrar com uma ação judicial e cobrar. Mas o que existe no mercado de condomínios? Existe a chamada convenção, né? Cada condomínio tem a sua convenção, tem seu regimento interno. Na convenção, muitas vezes, lá é delimitado qual o prazo que vai se entrar com a ação. E a gente segue a convenção do condomínio. Por mais que a lei não diga nada, a convenção é a lei do condomínio. Então, a gente segue a lei. Lá, às vezes, fala, depois de 60 dias, depois de 90 dias vencidos, pode-se entrar com ação de cobrança judicial. Aqui do nosso lado, então, a gente segue isso, mas a gente tem o nosso parâmetro. Por quê? Porque muitas vezes não vale entrar com ação ainda, não vale a pena, né? Tem os custos de documentação, buscar matrícula, não sei. Então, às vezes, vale a pena você segurar algumas taxas. E para a gente, o que conta? Né? A gente faz essa triangulação de informação. Qual é o valor da dívida daquele proprietário, daquela unidade,
versus o valor venal do imóvel lá num leilão versus o que a gente consegue cobrar ou não. Mas a gente trabalha muito na cobrança extrajudicial. Então, do nosso lado aqui, trazendo a nossa experiência, o que vai para a ação, né, é menos de 2% lá num aging, né? Deixa eu trazer uma linguagem mais tradicional. Tempo de vida da dívida, né? A gente chama de aging aqui para ir acompanhando ela. Mas, assim, o vencimento dela, depois de 150 dias, no nosso caso, ela já é 3% a inadimplência. Então, já é muito baixo. Então, se eu emitir 100 taxas, depois de 150 dias, eu tenho 3 taxas que ainda permanecem vencidas daquela emissão. E depois de um ano é que eu vou entrar com alguma ação judicial e aí isso vai representar 1 ou 2 taxas. Tá? Então, É muito pouco. Primeiro ponto, é baixa a margem que a gente entra lá. Então, isso já é conforto para os investidores. O segundo ponto é essa triangulação de informações. Então, ver quanto vale o imóvel, quanto que vai para leilão, quanto que está aqui, e se já vale a pena entrar com essa ação, ou se a gente segura 6 meses, se a gente segura 1 ano. Um outro ponto legal, antes, no processo judicial, eu tinha 2 etapas, tá? Eu tinha que provar a dívida de condomínio e depois eu executava. Então, eram 2 processos, né? Hoje, eu entro com um processo único, eu provo e executo tudo no mesmo processo. Eu posso, inclusive, entrar no juizado especial, que é muito mais rápido, não tem custo para a gente entrar lá. Então, assim, hoje está muito favorável à cobrança de condomínio. Então, antes, uma cobrança que demorava 3 anos, a gente faz em 4 meses. Se não dá, o juiz já manda penhorar, enfim, caminha rápido. Lógico, não estou falando que isso é 100% dos casos, mas já está muito mais fácil do que era há alguns anos atrás. Entendi. Olha, tem uma pergunta que veio do Fernando aqui agora, que ele comenta que essa vantagem que você fala é sua da MFI, é isso? Acho que ele deve estar se referindo àquela vantagem de você ter a parte exatamente isso. Caso o cara não pague o condomínio, você ter a garantia, de certa forma, de que você vai poder realizar o imóvel. Como é que vocês organizaram isso, essa garantia ao redor do produto que vocês montaram? Tá legal. Aqui, Fernando, na verdade, essa vantagem não é da Anfai, não. Essa vantagem é do próprio investidor, né? O investidor, ele tem essa garantia de que, por trás de toda a estrutura que a gente monta aqui, por toda a análise de crédito que a gente monta, a gente considera que ali no final, como o Fernando falou, como o Wilson falou, que apesar de ser pequeno, são poucos casos que vão lá, mas você tem um imóvel real, uma garantia real, que ele pode dar todo ali essa garantia para o investidor de que o seu investimento vai retornar. Aqui no caso com a Plin, o que a gente fez aqui na Anfai? A gente fez unitokens, né? Então a gente fez ali alguns tokens de não vou chamar de curtíssimo prazo, né? Ali menos ali de 6 meses, menos de 1 ano, utilizando todas essas taxas condominiais de curto prazo para poder honrar aqui o recebível para o nosso investidor, onde que você consegue reduzir assim, drasticamente o risco, porque como você está trabalhando, como o Fernando falou aqui no começo aqui da nossa live, né, com despesas ali do mês, né, desse mês agora, do próximo 2, 3, 6 meses no máximo, ou seja, digamos assim, dentro da competência ali do ano. Então, a gente procurou testar aqui essa tese através desses produtos de curtíssimo prazo, através dessas taxas ordinárias, condominiais, e não as extraordinárias, para poder trazer ali um retorno interessante para os nossos investidores também, eles testarem a tese e ver o quanto que eles gostam, o quanto tem sido aderente com o apetite de risco aqui nosso, tá? Nosso e dos nossos investidores. Tá bom. Eu já vou juntar aqui até a pergunta da Carol, que chegou agora já fresquinha, que ela acabou de colocar, né? Então, sobre o que você estava comentando, que é como funciona a pool? Vocês fazem o adiantamento anual dos condomínios e a pool tem 1 ano ou tem prazo maior e vários condomínios vão entrando, né? Como é que você vai fazendo a rotação desses recebíveis aqui dentro? Acho que essa é a pergunta, né? Legal, Carol, legal, ótima pergunta.
Tem várias formas, vamos dizer assim, tá? Mas trazendo aqui especificamente do caso do caso aqui do Wilson, porque o que eu estou falando que tem várias formas, porque a gente pode trabalhar com pools revolventes, ou seja, a gente, de fato, se a gente estivesse olhando aqui vários condomínios, estaríamos olhando esse condomínio no longo prazo, nos próximos 3, 5 anos, vamos dizer assim, como tem sido a performance desses condomínios na adimplência dos seus moradores, e aí sim a gente estaria trabalhando com prazos, né, com taxas condominiais mais a longo prazo, né? Mas aqui nos Unitokens que a gente tem trabalhado, a gente está trabalhando com prazos menores, onde que a gente está olhando ali, como eu falei, nesse curtíssimo prazo, nos próximos 2, 3, 6 meses, entendendo como que foi essa performance, onde que você também, é aquilo que a gente fala, né? Quando você tem ativos, né, taxas condominiais de curto prazo, que você sabe que ela tem ali porque taxas condominiais, na verdade, elas têm 30 dias, né? É aquilo. Lança hoje para ser pago no final do mês, ou enfim. Então, ele é de curtíssimo prazo. A forma com que ele gira dentro do pool, quanto menor o prazo, maior é a garantia que o investidor tem que, de fato, aquele ativo que está dando toda a garantia, a estrutura para que o pool performe, né, para que o dinheiro retorne para o investidor, ele, de fato, ele está acontecendo a cada 30 dias. Né? Você não deixa o dinheiro, digamos assim, por longo tempo aguardando o retorno dele para o pool, onde que ele fica ali com riscos adversos, digamos assim, e pode acontecer. Então, isso aqui, nesse caso, não acontece, né, nessa estrutura que a gente montou. Então, voltando ali na pergunta da Carol Miller, é isso daqui, Carol. Quando a gente trabalha aqui no Unitoken, que a gente fez com a Plin, a gente olhou nesse curtíssimo prazo, a gente está vendo alguns condomínios que a gente selecionou, que a gente colocou dentro da estrutura ali, e a gente sabe que naquele período são aquela quantidade X, digamos assim, de matrículas, né, que vão ter que pagar aquelas taxas de condomínios, e a gente confere, a gente vem fazendo todo esse monitoramento, que a gente utiliza aqui nossas estruturas de blockchain para fazer todo esse acompanhamento dos ativos, a performance dele para fazer o retorno para o investidor em cima daquela taxa que foi acordada. Tá bom. Agora eu vou voltar uma pergunta para você, que é assim, quais são as principais razões que você vê os condomínios hoje antecipando esses recebíveis, né, ou essas taxas condominiais? Por que eles fazem isso e para quê? Eu acho que a única razão, a única não, mas a principal é fluxo de caixa, né? Se o condomínio não tiver dinheiro no dia certo para honrar os seus pagamentos com o funcionário, principalmente, né? Porque o resto você ainda segura, você liga, tal. Agora, funcionário, no 5º dia útil, se você não pagou, começa a virar um caos o condomínio, né? Se você atrasa, por exemplo, eu tenho uma empresa de portaria remota. Se você atrasou, eles não vão fazer o quê? Se você não pagar a água, você vai receber uma notificação, tá vencido aqui, mas eles não vão cortar no vencimento a água do condomínio, que vai afetar todos os moradores. Então, o fluxo de caixa, ele mata o condomínio. A inadimplência, para vocês terem uma ideia do tamanho, né, ela é, em média, no Brasil, 20% no vencimento. Então, um condomínio que emitiu 100 mil, a inadimplência no vencimento lá no dia 10, né, é 20%. Então, isso é alto para o fluxo de caixa. Por isso que eu digo, é fluxo de caixa. Se o condomínio consegue fazer, de alguma maneira, uma reserva para ir fazendo isso girar, ele até consegue se virar. Esse é o principal ponto. Mas vamos lá, existem outros pontos acessórios que fazem o nosso produto ficar atrativo. Outro ponto, o síndico esquece o problema da inadimplência e esquece o problema do fluxo de caixa. A partir de agora ele sabe que vai ter uma empresa, a gente faz contratos de 2 a 5 anos, então ele esquece esse problema, ele sabe que agora ele não vai precisar olhar torto para o morador, né? Tipo, não vai ficar aquele clima ruim, não vai ficar aquele clima chato, todo mundo vai estar ali, e ele vai estar com o dinheiro na conta, pagando. Então, ele resolveu a vida dele nesse sentido. Para a administradora, também é muito bom, porque quem faz a cobrança até então dos inadimplentes é a administradora, é um serviço que ela tem
de poder pegar e ficar lá cobrando. Aí, quando o síndico está apertado, com algum problema de fluxo, ele liga para a administradora brigando. Administradora, por que você não está cobrando? Por que você não está... Então, a gente também resolve esse outro problema junto com a administradora. E aí, quando a gente começa a casar soluções e começa a ficar interessante para todo mundo, é lógico que o nosso produto fica muito atrativo. Então, pode vir uma outra pergunta. E por que que o morador, na Assembleia, quem geralmente participa da Assembleia? É quem está adimplente, é o morador que está preocupado com as coisas, não é o cara que está devendo, não é o morador que está devendo. Então, mas como é que os nossos produtos financeiros têm que ser todos aprovados em Assembleia pela maioria dos presentes, né? A gente não precisa, em condomínio existem algumas regrinhas de aprovação, às vezes tem que ser 3/4, enfim, mas o nosso é a maioria simples, os nossos produtos já valem. Então, você leva na Assembleia esse produto e talvez aqui alguns estão pensando, pô, mas o cara que paga em dia não quer ser penalizado de certa maneira em frente ao inadimplente. Mas o que a gente entende e explica? É como se fosse um seguro para o morador. Né? O que é melhor? Ele pagar essa margenzinha hoje de diferença, que é 2%, 3%, 5%, ou ele quer pagar a hora que estourar um problemão, tiver que ratear 100, 200 mil em 2, 3 parcelas, porque deu um problema. Então, ele sabe a previsão, na previsão orçamentária, ele já sabe, esse ano a gente quer fazer aqui uma melhoria. Então, ele já vai incluir lá na taxa, já vai ficar bonitinho, ele sabe que o dinheiro vai estar na conta. Então, a gente traz uma série de vantagens pro condomínio, pro síndico, pro morador, para a administradora. Então, no final do dia, todo mundo sai mais feliz. O nosso produto é para todos os condomínios? Sim, é para todos os condomínios. Ah, mas eu tenho a minha inadimplência é muito baixa. Não tem problema, a nossa taxa de desconto vai ser baixa. Né? Então, a gente trabalha fazendo isso. Se a taxa de inadimplência é alta, a gente cobra mais. Se a taxa de inadimplência é baixa, a gente cobra menos. Mas, no final do dia, faz sentido. A gente tem condomínio de alto padrão, baixo padrão, de mais de 700 unidades, de 6 unidades, com taxa de condomínio de 10 mil, de taxa de condomínio de R$200. Então, funciona para todos os condomínios. Acho que tem alguns comentários, deixa eu só puxar aqui o comentário do Lourenço, que ele fala até de que estava analisando um FDIC aí da Condoconta para comparar com a emissão da Plim, e me assustei com a inadimplência do FDIC, né? Essa ideia que você estava comentando aí de 20% no pagamento que você tem, né? Resolvi estudar um pouquinho mais como funciona esse tipo de recebível. Aproveita a live aqui, Lourenço, a gente está analisando aqui, fazendo um deep dive nisso daqui, então vai colocando as dúvidas aí que eu vou trazendo aqui para a gente entrar. E tem o Rogério aqui comentando, né, que o condomínio do escritório dele precisará investir 100 mil numa mudança do elevador, né, fará a chamada extra de capital em 12 vezes mais ou menos. Seria o caso de antecipação parcial desse valor, né, para já pagar e já associar? Esse é um tipo de caso também que você vê sendo usado, Wilson? Demais. A nossa linha aqui de antecipação ou empréstimo, né, como a gente for chamar de taxas futuras, ela é muito comum. Então, quais são os principais casos aí? Melhorias, né, tanto fachada, elevador, uma outra coisa que o pessoal está fazendo bastante é energia renovável, então instalar placas nos condomínios, isso é caro, né, não é tão barato. E aí eu vou falar até um ponto, que esse é o ponto, que aquele negócio que você investe agora para economizar muito durante o tempo para frente, né? Então, assim, do ponto de vista do condomínio, o fato dele não ter dinheiro para investir agora não deixa ele economizar para frente também, né? Então, assim, porque o fluxo de caixa, em geral, das energias renováveis, quando você vai ver, ele é muito positivo, mas é assim, é um investimento agora para você ter esse retorno em 5, 10, 15 anos, né? Então, assim, aí você tem que ter o investimento naquela hora, né? E é legal porque, assim, se o condomínio for num banco tradicional, ele não vai conseguir esse dinheiro. Não existe uma linha de crédito para o condomínio nos bancões tradicionais. E essa é a solução que a gente consegue resolver como fintech, a gente consegue resolver. A gente está aqui para achar essas lacunas e trazer a solução. Mas no banco tradicional, eu preciso de 100 mil aqui para fazer meu elevador. Provavelmente ele vai receber um não. Por quê? Quem é o fiador dessa operação no final do dia? O condomínio não tem natureza jurídica para tomar crédito, né? A gente consegue resolver isso de outras maneiras, vinculando toda a estrutura
no final do dia, a matrícula do imóvel, que nos traz a segurança daquele recebível. Então, isso que ele quer fazer, vem falar com a gente aí se quiser, Rogério. A gente estuda alguma possibilidade para vocês, que às vezes, por mais que pegue um parcelamento com a gente, né, porque a empresa de elevador até parcela em 12 vezes, mas comigo eu posso parcelar em 24, 36, para os moradores pode ficar até mais interessante. Então, se quiser chamar a gente aí depois, é só procurar a Plin aí nas redes sociais, que a gente vai ter um prazer de falar com você. Ótimo, adoro essas lives que a gente já traz a solução e já resolve o problema de todo mundo, né? Então, assim, traz a discussão, a gente já está resolvido e já tem solução aqui, isso é muito legal, né? Então, Rogério, não esquece lá de falar, o link do Wilson está aqui, tanto do Wilson quanto do Aro, todos os lives que eu faço, tem o LinkedIn aqui embaixo também dos dois, acho que vai lá, conecta e a gente já começa a andar em relação a isso. Já agradeceu aqui a resposta, espero que vocês façam os negócios aí que ajude todo mundo. Wilson, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que aí tem a ver até com a tua proximidade com a MFi, né? Que você chegou um pouco, a gente vai entrar um pouquinho agora mais nesse produto que vocês fizeram e por quê. Né? A minha primeira pergunta é, a maior dificuldade que você tem hoje é convencer o condomínio de antecipar ou de fazer alguma coisa, ou de ter funding ou investidores querendo comprar esses recebíveis? Que lado é o maior gargalo que você vê hoje na Plin? Eu acho que em termos de crescimento é os investidores, né? Porque na securitizadora a gente fez oferta privada. Então isso delimita um pouco a nossa oferta, obviamente, por ser privada, não pública. Então a gente não anuncia, não faz nada. E trazer isso para a Amify, a gente abriu o nosso leque e a gente pode atingir aí diversos investidores no Brasil inteiro. Então, com certeza, é aumentar o público interessado em investimentos, porque para a gente aqui faz muito sentido, né? A gente quer aumentar a carteira, a gente está numa crescente, tendendo hoje, a Plin já está em 12 estados aqui no Brasil, então, e a gente tem muito para crescer ainda. Então, trazer isso para a Amify, encontrar um parceiro que possa nos auxiliar nesse crescimento com os investidores, criar teses robustas, interessantes, seguras, para a gente faz todo sentido. Tá bom, ótimo. Lá de vocês, eu vou puxar até o comentário do Vini aqui, que acho que ele já está querendo até um spoiler de alguma coisa aí. Será que existe a possibilidade de termos um veículo revolvente com os produtos da Plin? Então, não sei se já tem alguma coisa, mas me parece uma chamada para spoiler aí. Parece, né? Não, aqui tem muito a ver com a pergunta da Carol ali na frente, né? Tem muito essa possibilidade, sim, que a gente está falando de pensar, que aqui que a gente fez, né, com o Wilson, a gente testou ali a tese através de CCBs, tendo ali as taxas condominiais como a garantia por trás, onde que dá ali todo o lastro de ativo para a operação. Agora, quando você está pensando, de fato, num pool, em algo maior, em algo que você vê uma revolvência e de longo prazo, em maiores volumes, aí a gente está pensando em uma outra estrutura. A gente está pensando aí, de fato, em estruturar um pool, onde que aí você faz uma análise de um número maior de condomínios que se tem, para que a gente traga mais robustez no giro dessas taxas condominiais dentro desse pool. Aí a gente está falando de pensar num veículo através de uma debênture, através de um certificado de recebível, para você poder gerar essas cotas e você distribuir para os investidores, seja de varejo qualificado, mas há essa possibilidade, sim. A tese em si e a maneira de se fazer uma análise de crédito, elas são iguais, né? Obviamente que você acaba tendo que ter uma visão ali um pouco mais ampla, porque você vai estar trabalhando com um arranjo maior de condomínios, e você também vai estar falando de volumes maiores e um tempo de duração maior dessa estrutura. Então, alguns gatilhos de garantias, alguns gatilhos de acompanhamentos, eles são criados quando você está pensando numa estrutura mais alongada, né? Mas é justamente isso que a gente tem trabalhado aqui, que a gente tem conversado. Eu e o Wilson, a gente tem trocado muita figurinha aí, né, Wilson? Vira e mexe, a gente troca algumas informações, porque aqui para a Amify, o que a gente está querendo, né? A gente, como uma empresa de tecnologia,
A gente quer estar sempre ali na vanguarda, olhando testes diferentes, olhando coisas diferentes para a gente poder ofertar para os nossos investidores, para as nossas comunidades que têm nos acompanhado. Mas a gente faz isso de uma maneira muito conservadora, né? Eu brinco muito aqui até com o pessoal que essa minha parte também de fazer muita análise de crédito, tudo, me tornou uma pessoa muito conservadora. Não sou aquela pessoa que adora, que quando eles pensam que quando você trabalha com investimento, as pessoas acham que você é arrojado, negócio de risco. Não, eu sou muito conservador, então eu gosto de testar muitos cenários, entender o que acontece, se você tem uma inadimplência alta, como o Rogério, né, trouxe ali a respeito da conta, ou então se você não tem, se você faz sentido, você tem que olhar o cenário econômico, macroeconômico, entender também ali o acompanhamento aqui principalmente, né, de GPM, do IPCA, porque a gente está falando de mercado imobiliário, entender como está a tendência do mercado imobiliário, que apesar de a gente não estar falando de incorporações, de novos empreendimentos e tudo mais, mas você também está falando de um mercado que ele está inserido dentro do mercado imobiliário, né? Então, assim, porque no final você está falando de valorizações do imóvel, valorização ali da região, valorização, e aí você também está falando que isso acaba gerando o quê? Um custo, um aumento dentro das taxas, dentro do condomínio. Então, você acaba fazendo essa análise mais ampla, né? Entendendo o cenário como está funcionando, entendendo como cada condomínio em cada região ele tem performado, para você pensar aí sim, falar, não, vamos fazer um produto maior, que a gente entendeu que tem uma robustez, que a gente possa levar para o mercado. Resumindo, é muita análise, é muita conversa, é muita visão ali e muita criticidade na hora de você, de fato, colocar os números na planilha e você fazer essa análise, Gustavo. Sim, e aí deixa eu pegar um ponto, que é um ponto que a gente até aqui já acaba fazendo aqui, né? Que é um ponto da educação e da dificuldade que você tem até das pessoas entenderem um pouco, né? De como é que é esse processo e como é que é esse coisa. Eu vou fazer para você primeiro, mas depois eu queria ver a visão do Wilson em relação a isso. Como é que foi a educação para o investidor em relação a esse produto, né? Porque claramente, olha, a gente conversando aqui, você vê que é um produto que tem uma garantia bem forte, né? Mas ao mesmo tempo você fala, ok, é uma taxa condominial, só, mas se o cara não pagar, né? A inadimplência é relativamente alta até naquele primeiro mês, né? Então, assim, como é que foi a parte da convencimento, da discussão com os investidores aí no lado da MFI? Aqui do nosso lado, Gustavo, não, obviamente, falando aqui de Plim, mas o que a gente procura para todos os nossos produtos é informação, informação e informação. Né? Então, a gente procura, dentro das nossas comunidades, ou até mesmo dentro da nossa plataforma, a gente abrir o máximo possível de informação, seja do mercado, seja da empresa, ou seja do produto, mostrando como que é feito ali a análise, mostrando o que se tem de garantia, mostrando quais são, por exemplo, que a gente chama aqui, né, de covenants, que são ali algumas cláusulas, algumas condições que a gente tem que acompanhar periodicamente. Então, o que a gente procura deixar sempre muito claro, esses dias eu até compartilhei no meu LinkedIn ali, uma questão sobre que aconteceu no FDIC de uma gestora aí, o como é importante você deixar sempre muito claro para o investidor que tipo de risco e como que é feito esse controle. Crédito estruturado, ele não é um mercado muito simples. Ele não é um mercado simples. Crédito estruturado, você tem uma demanda muito grande de conhecimento do mercado em si, né, e de como ele funciona, seja com as variáveis econômicas e seja com as variáveis particulares daquele setor, aqui no caso de taxas condominiais, que ela acaba sendo atrelada um pouco ali ao mercado imobiliário. Então, aqui, Gustavo, a gente procura ser muito conservador, porque a gente sabe que o investidor, por mais que a gente tenha alguns ali, como trouxe aqui, né, o nosso participante, que o Lourenço, ele foi olhar o FDIC, ele foi ver produtos similares, a gente sabe que tem uma outra grande parte que às vezes não tem esse conhecimento, não tem esse acesso, não tem esse tempo. Então, a gente procura deixar sempre muito claro dentro da nossa plataforma quais são as garantias, quais são os detalhes. A gente traz muita informação ali também sobre a Plim, sobre o Wilson, de como que é ali o track, né, o histórico desses empreendedores que estão aqui como parceiro, porque a gente aqui da Anfai, a gente trata
tanto o nosso investidor quanto os nossos parceiros originadores muito próximo, com muito carinho, porque a gente sabe que a gente é esse elo de confiança entre as duas pontas. Se a gente não faz bem esse papel, isso, até análise, de uma certa forma, responsabilidade, né, do ponto de vista de, pelo menos, moral de quem você está trazendo para dentro. É isso. Né? Então, uma coisa como... desculpa, pode falar. Não, eu só termino. Eu só ia passar a pergunta para o Wilson para ele responder também. Só resumindo, como eu já passei também, eu venho de mercado financeiro, né, sempre fazendo esse tipo de análise, eu sei que credibilidade é algo, como cristal, entendeu? Não trincou, acabou. Então, a gente aqui preza muito por essa questão de credibilidade, de confiança e de informações. Boa, ótimo. Wilson, do teu lado, como é que essa parte das pessoas, dos investidores, no caso, entenderem um pouco do que você falou hoje, né? Eu, sei lá, invisto há muito tempo, etc., conheço, de certa forma, mas não tinha esse nível de informação, esse nível de detalhe que é o que você trouxe aqui para a gente em relação às garantias desse tipo de operação. Como é que é essa parte de você educar ou convencer essas pessoas de investimento? Tem sido fácil, é difícil? Como é que é esse processo? Legal. Eu acho que o nosso produto ele é muito simples de explicar para o investidor mais qualificado, né? Assim, que já está... ele pode comparar com um fundo imobiliário, por exemplo. O fundo imobiliário ele tem uns aspectos que não são tão positivos, que se o imóvel está desocupado, ele não tem rentabilidade para o investidor. Se o inquilino que está lá não paga e está inadimplente, é um problema para o investidor. Do nosso lado, não. Se o morador, o máximo que o proprietário pode fazer é tirar o inquilino de lá. Mas ele vai ter que entrar na justiça para cobrar aquele aluguel atrasado e ele não tem a garantia de que ele não pode penhorar, ele vai penhorar o imóvel próprio dele, parece, não faz o menor sentido. Então, o nosso produto, certamente, o brasileiro gosta do mercado imobiliário. Então, tá aqui o condomínio, né? Você consegue ver o condomínio, tá aqui o prédio, não vai sumir daqui. Então, para o investidor brasileiro, o qualificado é muito simples de explicar. Quando a gente começa a entrar numa camada maior das pessoas, daí a gente vai explicando mais, aí a gente entra um pouco no detalhe. E eu acho que esse canal de hoje, por exemplo, né, o que a gente fez com a Camify, justamente a gente fez 2 emissões rápidas de teste de tese. Né? A primeira e a segunda foram 2 sucessos. A primeira acabou, me corrija, Áureo, em 1 hora, 1h30, a gente emitiu. Foi sucesso total, teve gente pedindo mais, daí a gente falou, então vamos emitir na próxima semana, a gente faz mais uma emissão. E agora a gente está estruturando para ver se a gente faz uma coisa maior. Mas assim, a tese foi super bem aceita e hoje, aqui nessa live, está sendo uma bela de uma oportunidade para explicar tanto para a comunidade MFI, mas para toda a comunidade que vocês atingem de investidores, a nossa tese, independente da empresa Plim, mas a tese do mercado condominial. Né? Então, eu acho que isso é muito legal para poder educar um pouco os investidores, trazer mais transparência para eles entenderem como que funciona, como que não funciona, o que vocês garantem, não garantem, enfim. Então, é muito legal trazer essa experiência do nosso lado e poder explicar para as pessoas, poder compartilhar, responder dúvidas aqui. Esse canal com certeza vai fazer diferença nas próximas emissões que a gente fizer na MFI lá. Eu acho que semana que vem provavelmente a gente vai ter alguma novidade lá na plataforma, então já se preparem aí para estarem junto com a gente em mais uma rodada aí. Boa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui, do Messias. Messias pergunta: no caso do empréstimo para obras, etc., no caso do elevador que a gente falou ali em cima, né, o prazo de liberação do valor é em menos de 30 dias? Não é? Qual que é o prazo, mais ou menos, de liberação que vocês trabalham para isso? Geralmente um processo desse demora uns 45 dias. Por quê? Não depende só da gente aqui, tá? Então, primeiro ponto, tem que ter assembleia, né? E a assembleia, às vezes... Então, ele vai convocar uma assembleia, às vezes tem que ser 5, 10 dias o edital de convocação. Aí na assembleia, fez a assembleia, aprovou, às vezes não aprova, tem que fazer nova assembleia para explicar de volta, enfim. Então, não é uma coisa que depende 100% da gente. Então, a gente tem alguns requisitos, a gente não compromete 30% do faturamento do condomínio, aquelas regrinhas básicas até, eu diria, de empréstimo, de certa maneira. Então, a gente faz uma análise da saúde financeira do condomínio, então, além de não comprometer,
qual o índice de inadimplência desse condomínio. No nosso caso, a gente só faz empréstimo para os condomínios que já são nossos clientes na receita garantida, porque daí a gente já tem um controle e uma gestão 100% dos recebíveis, então para a gente é muito mais fácil fazer análise de crédito do condomínio. Então, assim, mas o prédio, se tudo aprovado em assembleia, tem um registro de ata, tudo aprovado, 45 dias está na conta do condomínio. Tá bom. E aí temos uma síndica aqui, ó, ou ex-síndica, no caso, que também veio com a pergunta. Bom dia, Wilson, a Sônia. Ela é ex-síndica, né? Perguntando, você garante 100% da receita do condomínio? Por exemplo, no dia 10 é depositado na conta do condomínio o valor total da receita sem a inadimplência? Como é que funciona essa questão quando vocês fazem essa antecipação aí e a relação com o condomínio, Wilson? Foi o que eu expliquei um pouco no começo, que é o seguinte, o condomínio a gente recebe um rateio ou do síndico profissional, um síndico mais autônomo, ou da administradora falando, ó, você tem que cobrar esses 100 mil reais aqui dessas unidades, tá aqui o valor que você deve cobrar de cada unidade. E eu tenho a minha taxa de desconto. Então, independente de quem pagou, quem não pagou, eu vou pegar o total aos 100 mil reais, vou aplicar a minha taxa de desconto, média aí 5%, e a gente deposita na conta do condomínio lá no vencimento 95 mil reais. Bem resumido, o fluxo da operação é essa, ela é bem simples, bem limpa, a gente não fica vendo quem pagou, quem não pagou. Cara, se ninguém pagar, o problema é nosso, né? Se todo mundo pagar, ok também. Então, a gente deposita na conta do condomínio e a partir daí o problema é nosso, a gente que vai cobrar, vai atrás, se tiver que entrar com a ação e tudo mais. Entendi. Você tira o problema do síndico ou do condomínio de ficar administrando a inadimplência. Isso aí vira um problema, né? Ou uma forma, quem lida com isso, vamos dizer assim, é você. Perfeito. Entendi, ótimo. A Sônia, ela complementou também, que ela comentou, que eu não sei se aqui acho que ficou fora talvez do timing aqui, né? Que a diferença para a garantidora é que vocês fazem a tokenização da dívida, é isso? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não sei se vocês entenderam ela ou se ela ficou fora. Eu acho que aqui, na realidade, o que a gente está fazendo, Sônia, é pegar a taxa de condomínio recebível e tokenizar ele, né? Não é que é uma grande diferença. A gente tem a garantidora e a garantidora está tokenizando as taxas de condomínio. Então, não existe uma diferença, é um complemento entre os dois, tá? Perfeito. Entendi. E temos aqui a Carol agora, que também já falou, essas lives são importantes, os vídeos que a MFI está postando no Instagram também. Aliás, a MFI começou com o Instagram agora, né? Tinha o LinkedIn, agora está com o Instagram também. Quem não tiver, segue, acho que se não me engano, acho que é a MFI Finance, não, a MFI... Depois alguém coloca aqui no... Acho que é a MFI Finance, né? Isso. Né? Então, assim, acho que tá lá para o pessoal seguir, acho que tem muita coisa lá para saber sobre as próximas novidades. Gustavo, posso fazer um último complemento aqui, não sei se já estava para o encerramento. Isso aí que eu já ia exatamente deixar isso, acho que eu queria deixar espaço para vocês agora dar uma mensagem final aí, que a gente já está encaminhando para o final. Começa aí, puxa a Legal, fila. então, eu já aproveito para puxar, mas uma coisa legal da nossa operação que a gente fez aqui, essas duas primeiras, o que a gente pegou? A gente selecionou 5 condomínios, né, que tem uma receita, acho que agora não vou saber exatamente, 500 mil, 600 mil reais mensal. A gente pegou a emissão, as taxas de vencimento de outubro, que já estavam geradas, e a gente fez as 2 emissões. Então, veja, para o investidor, ele estava investindo, a gente captou, acho que foi 300 mil reais, uma rodada de 100, uma de 200, num potencial de 500, 600 mil. Então, para o investidor sempre vai ser uma proporção muito legal de segurança, num prazo de recuperação que faz todo sentido. Se a nossa operação fosse de curtíssimo prazo, por exemplo, 30 dias, o risco já seria maior. Mas a gente está fazendo de 4 meses, talvez a gente amplie ou não, mas para o investidor está uma operação muito limpa, muito legal de fazer, porque a gente colocou um potencial de recebível quase o dobro do que foi captado. E o nosso... Você quer dizer com isso, só para ver se eu traduzindo aqui, ver se eu estou traduzindo certo. Quer dizer que se tiver 50% de inadimplência, mesmo assim o cara não tem problema. Perfeito, exatamente. E a gente tem potencial, lógico, aqui a gente selecionou pouquíssimos condomínios, a gente tem potencial muito maior que isso. E o que é legal? Que os nossos contratos, como eles são longos, falando um pouco talvez da revolvência lá,
a emissão, a gente emite todos os meses para todos os condomínios um valor gigantesco de taxa de condomínio, né? Então, a gente não é um produto específico que depende de uma venda. A minha venda é recorrente, ela já existe todos os meses com aquele condomínio. Então, para a gente criar novos produtos revolventes, não é tão difícil, e eu acho que isso pode acontecer também. Mas o nosso mercado está aí para trazer inovação, eu acho que isso a gente consegue fazer junto com vocês aí. E aproveitando já... Vai. Pode falar. Não, eu só ia dar agora aqui um tchau, né, encerrar. Tá bom, não, obrigado. Eu queria... isso que você está falando para mim, botando o chapéu da MFI aqui, é um espetáculo para ele, é um mercado enorme, com uma possibilidade de uma garantia aí muito boa em relação a tudo que está acontecendo. E aí eu queria deixar um espaço para você comentar um pouco sobre isso também, Auro, e também dar a sua mensagem final aqui para todo mundo. Claro. O que o Wilson trouxe ali é justamente essas análises que a gente fala aqui, né? A gente está testando uma tese nova. A gente está entendendo como que esses recebíveis, né, essas taxas, elas irão se comportar. Para que a gente deixe os nossos investidores tranquilos, a gente conversou ali com o Wilson e falou, olha, é uma tese nova, faz sentido a gente trabalhar com um fluxo aqui de recebimento maior do que o, de fato, a gente está colocando para o mercado, né, para ser investido. O que acontece com esse valor adicional? Porque aqui, entrando só um pouquinho aqui no tecnês, aqui, mas sem querer me aprofundar muito, a gente tem toda uma estrutura financeira e bancária por trás, onde que a gente entende onde que esses recebíveis desses condomínios, a gente monta uma conta vinculada ali, onde que a gente faça com que eles transitem por dentro dela, para que a gente tenha a garantia que eles vão ser utilizados para pagar os nossos investidores, e a gente faz um acompanhamento ali, como o Wilson falou, de 200%, 300% que a gente acordou aqui, a mais do valor que a gente está indo ao mercado buscar com os nossos investidores. Isso garante o quê? Como você trouxe, né, Gustavo? Pô, tem uma inadimplência de 50%? Tá ok, porque a gente pediu que a gente monitorasse e conseguisse ver um fluxo de 200%. Então, é aqui que eu trago, que eu falo todo o conservadorismo, teses novas. O Wilson também estava entendendo que era uma tese nova, a gente está trabalhando em conjunto para explorar um mercado novo, para a gente poder abrir e a gente apresentar isso para o nosso público, né? Então, Gustavo, minha mensagem aqui final é de agradecimento, que a gente aqui na Anfai também, mais uma vez, a gente preza muito pela transparência e pela segurança, onde a gente procura trabalhar da melhor forma com os nossos parceiros, como a Plim, que também nos procuram aqui, acham interessante nossa tese, a gente gosta da tese deles, a gente, podemos realmente trazer uma coisa diferenciada para o mercado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que os nossos investidores e os nossos fãs aqui, a gente tem uma comunidade que é muito engajada, a gente realmente preza muito por isso, e aqui até em nome da Anfai eu quero agradecer a todos que sempre nos acompanham aqui em todas as redes, e a gente trabalha justamente para trazer cada vez mais coisas interessantes e seguras para que eles possam estar sempre conosco, tá? Obrigado, Wilson, obrigado, Gustavo, também aqui pela oportunidade, sempre à disposição aqui para poder trazer um pouquinho mais aqui de como que é esse nosso dia a dia. Tá ótimo. Obrigado a vocês, acho que foi super bom. Deixa eu dar uma rodadinha no chat, que tem mais... não, tem a Sônia falando aqui, ó, que entendeu. Obrigado aí pela explicação, né? E comenta até, ela já te dá até uma dica aqui, Wilson, ó. Vocês falam de administradores de condomínio, mas quem assina o contrato após a aprovação da Assembleia é o síndico. Acho que deveriam divulgar por eles também. Imagino que você já faça, mas assim, acho que é uma boa dica e acho que é legal com certeza. esse comentário da Sônia, porque assim, na verdade o síndico é sempre o ponto de contato ali, né, que você vai ter e que você vai conversar e vai convencer e vai ser o cara que vai levar isso aí para dentro do condomínio, né? E se eu não estou enganado, a Sônia é aqui de Curitiba. Ela tinha, logo que a gente entrou lá na comunidade no WhatsApp, ela comentou lá que era síndico ou ex-síndico. Então, um abraço para você, Sônia. Se quiser vir conhecer a gente aqui no nosso escritório, se for você mesmo, vai que não é você. Daí, que é outra Sônia, né? Mas ela comentou aqui para cima que ela era ex-síndico. Seria muita coincidência, né? Então, pessoal, mas para mim aqui do nosso lado também foi um prazer estar aqui, poder compartilhar, igual eu falei. Eu acho que o nosso mercado, a tese é nova, e
ter esse canal aberto aqui por vocês é sensacional para os investidores estarem conhecendo, esclarecendo dúvidas, e se alguém quiser me procurar, chamar no privado, alguma coisa para esclarecer melhor a tese, enfim, para próximas rodadas na Amify e estar mais tranquilo de investir, eu também estou super à disposição e fico aqui à disposição também do Gustavo. Sempre que precisar, a gente está aí para poder compartilhar. Tá ótimo, muito obrigado, agradeço aí a vocês, tanto o Wilson quanto o Áureo aí pela participação e pela essa discussão super rica, que eu acho que a gente trouxe muita informação de um jeito fácil, né? Acho que é uma coisa importante que eu sempre falo, assim, que não adianta você saber muito, você tem que saber explicar, e acho que aqui a gente teve um caso que vocês dois conseguiram explicar coisas que são complexas, né? Não vamos dizer que não são, mas de uma forma que deu para praticamente todo mundo entender. A gente interagiu bastante, as pessoas foram fazendo perguntas, então acho que isso foi bem produtivo e muito bom em relação a isso. Eu vou agora para a Gota, né, que é o colecionável que a gente tem em todo episódio aqui. O Áureo eu sei que já tem algumas e que já acompanha. O Wilson, não sei se ele já conhece isso também. Conhece, Wilson? Não conheço. É uma plataforma chamada Gotas.social que ela emite esse colecionável em todo episódio, né? Então, assim, a ideia de que é um NFT no final das contas, mas assim, que a pessoa não precisa saber nada de NFT, não precisa saber nada de Web3, de carteira, de cripto, saber nada. Ele faz um pouco esse papel aqui de fazer essa junção entre o Web 2 e o Web 3, e você pode ter um colecionável que depois a gente utiliza até para a comunidade aqui, no caso aqui da Amify, mas no caso da FinTrender também, para dar algumas vantagens, gerir essa comunidade aí, trazer coisas para que as pessoas fiquem juntas. Algumas soluções podem ser interessantes até depois de você pensar e dar uma olhada até para condomínio, Wilson, porque tem uma coisa bem interessante em relação a como é que você gere comunidade, vamos dizer assim. Querendo ou não, o condomínio não deixa de ser uma comunidade, né? É Gota? Chama Gotas.social. Né? Então eu vou colocar aqui, chama você entrar lá, www.gotas.social, e aí ele já entra com um código, que eu vou colocar o código para todo mundo aqui, para pegar. Deixa eu só certificar de que que eu coloco o código certo para não ter problema. E eu já entro até aqui o código é esse aqui, Clean Amify. Eu já estou colocando ele aqui na tela também. Eu vou até compartilhar minha tela aqui, que eu já te mostro como é que ele funciona. Deixa eu apresentar. Compartilhar tela. E eu te mostro que é uma coisa bem legal, assim, essa plataforma. Então, vamos lá. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Que é essa plataforma aqui, ó. Que é esse, você entra no Gotas.social, daí você, na hora que você entrar lá, você vai pegar aquele código que eu coloquei aqui em cima, que é o Clean Amify, entrar e você chega nessa daqui, né, que é uma gota que é um Fabiano tomando um café com seu amigo Plimiano. Ótimo. O Fabiano e o Plimiano aproveitam o fim da tarde para tomar um café e discutir estratégia de antecipação de taxas condominiais. Clean Amify. Né, e aí os links. Mas não deu nem tempo de eu não conhecia, que não deu nem tempo de eu fazer o cadastro, já acabou. Já foi. A galera é muito ligeira aqui. É muito rápido, a gente assim, já era, né? Então, assim, mas legal, muito legal mesmo. Rápido, mas é uma plataforma bem interessante depois para você dar uma olhada aí. E aí você pode botar um comentário aqui. Então, lá, Carol já botou mais uma live esclarecedora, obrigado. Live top que o Fernando colocou também. Então, assim, acho que é uma plataforma bem legal aí para usar e para seguir, para você eventualmente dar uma olhada aí para inovar e fazer algumas coisas aí lá, tem um potencial muito, muito grande. Tá bom? Show. Deixa eu tirar aqui, então, de novo, e queria, mais uma vez, agradecer vocês dois, agradecer a todo mundo que veio com a gente aqui. A gente tem mais um TokenFi daqui 15 dias, não a sexta que vem, que, diga-se de passagem, é feriado, aproveitem o feriado aí todos. Na outra sexta, a gente tem uma outra TokenFi aqui com mais um assunto interessante sobre tokenização, tá bom? Fica com a gente aqui na FinTrender, fica com a gente também na Amify, segue aí todo mundo em todos os lugares para ficar updated do que já está acontecendo e também entender muito sobre essas monte de novidades que a gente está trazendo aí, tá bom? Obrigado, Wilson, bom dia aí. Obrigado, Áureo, bom dia e até mais. Tchau.